Eu estou aqui como colunista do Gambiarra e agora eu vou falar um pouco sobre a história da América Latina, alguns fatos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que são mais importantes aqui, parte do quadro Sociologizando, que nós estamos fazendo aqui um segundo episódio. Então vamos falar um pouco, né, indo direto ao ponto, sobre livros e filmes sobre a América Latina que nós podemos falar um pouquinho, que falam sobre teorias políticas, sobre antropologia, sobre estilos econômicos, e nós podemos traçar um pouco de quais são as perspectivas quando a gente fala sobre esse novo mundo e sobre esse tipo de teoria. Então, acho que o primeiro livro que nós podemos falar um pouco, assim por alto, é o livro do Todorov, A Conquista do Outro. Esse livro do Todorov, ele é muito usado em vários cursos porque ele é um livro que ele adapta a questão formulada sobre a linguagem. Se teria Colombo, Pison, os outros conquistadores entendido as fórmulas de linguagem e os valores, né, os significados de linguagem desses povos nativos, por conta de algumas confusões de palavras. Ou seja, o livro estimula você a pensar que Colombo, por exemplo, não entendia a linguagem dos indígenas, ou Cortés, por exemplo, mas enviavam mensagens para os reis, para os patrocinadores dessas missões. Eles enviavam mensagens como se eles soubessem, como se eles tivessem uma ultra comunicação e sempre reivindicando, sempre dando pistas, sugerindo para esses caras, né, para esses patrocinadores deles, que eles teriam. Que eles achariam ouro nessas terras daqui da América, né? E isso é muito interessante se você pega desse ponto de vista da lenda do Eldorado. Essa é uma grande lenda que é até uma mitologia da América Latina, né? Por exemplo, tava pensando no filme do Herzog, né? O Aguirre, A Cólera dos Deuses, The Wrath of God. Esse filme do Herzog, ele fala sobre um conquistador espanhol de origem basca, e esse conquistador ele veio com a intenção de é, tirar as antigas leis de encomenda de trabalho forçado dos índios com uma nova legislação espanhola, né? Então é uma questão até bem engraçada do filme, né? Como existe bastante brutalidade na retratação desses conquistadores, né? Porque, claro, houve uma violência muito grande. Mas o livro do Todorov não foca no poder da violência na colonização, mas em sobrepujamentos de tempos históricos, por exemplo. Por exemplo, os astecas no México terem dominado as antigas civilizações. Então, em Tenochtitlan, aquele edifício já era de civilizações antigas que foram conquistadas. Os astecas teriam esse caráter de violência, é enfatizado bastante no livro. Não sei se é bem assim, né? Tem outras narrativas que discordam. Tem uma narrativa mais histórico-inglesa aqui que eu abri um pouco para mostrar para vocês, que é de Cambridge, que é Leslie Battle, História da América Latina. Acho que esse aqui é o segundo tomo, mais ou menos. É uma série de livros de 1984, é, que fala sobre, por exemplo, correspondências de valor da economia, quanto era o peso, quanto era a plata argentina, quanto que era o real, o arroba, o quintal, ou o arroba português, que era de uma medida diferenciada, porque nem isso, né? Para falar sobre um pouco dessa questão desses sistemas mundos de economia e tal. E esse tipo de historiografia seria uma historiografia oficial inglesa sobre esses eventos e perspectivas um pouco diferente da do Todorov, né? A do Todorov teria uma ênfase um pouco mais no elemento antropológico, etnográfico, que poderia ter nesse elemento de disputa um pouco e também de mudança, né? Mudança de perspectiva, de mudança de tempo histórico e também um enfoque muito no debate em torno da linguagem. Ele diz que não adianta nada ele ser totalmente neutro e estatístico e do documento num estilo de história que é sobre cartas de navegantes, descrições de relatos diários de bordo, de viagens. Não tem como eu fazer
essa perspectiva da literatura do século XV, e não tem como eu trazer essa literatura para uma metodologia moderna. Então, esse revisionismo eu não poderia ter. Eu não poderia, sei lá, usar como Pierre Chanou, usar, né, o livro de história da América Latina do Pierre Chanou. Tem até aqui, mas não tá comigo aqui agora. Mas eu tenho esse livro. É um livro mais nessa perspectiva de história serial. O Todorov, ele argumenta que o elemento antropológico, ele pode ser uma questão, assim, o conhecimento, ele é múltiplo, ele é multifacetado, mas a compreensão dos eventos, dos fatos, ele denota muito mais, é muito maior, digamos assim. Então, na perspectiva do Todorov, da conquista do outro, que é um estilo, eu não sei se eu concordo totalmente com o estilo, mas é um estilo bem interessante de compreensão de que uma cultura chegou ali e que já tinha, né, uma outra cultura. Por exemplo, no filme do Fitzcarraldo, também do Herzog, o estranhamento dos povos nativos, dos índios, em relação aquele homem alemão e tal. Não da maneira invertida, como a gente pensaria. O Herzog, ele gosta de brincar um pouco com esses elementos, ele mistura muito elemento do clássico, do esperado, do violento, com o contraditório, né? Exatamente, o Fitzcarraldo seria um filme onde o personagem principal tá fazendo uma enterprise, né? Tá fazendo uma aventura. E esse caráter épico que tá ali presente no século XIX, da ópera de Manaus e tal, que aparece Milton Nascimento, tem mil questões. Os filmes do Herzog tem participação, por exemplo, do Rui Guerra, e é todo muito bem feito, tem atores muito famosos. É muito interessante você parar pra pensar. Por exemplo, o filme The Mission com Robert De Niro. Esse é no Brasil mesmo, que é sobre um aventureiro arrependido, vivido pelo Robert De Niro, de, de ter, né, feito o que aventureiros fazem, né? Que é violência, assassinatos e tal. Ele se arrependeu disso com a morte do irmão e passou magicamente a ser um defensor dos índios, mais ou menos uma história parecida, né, com a lenda lá do Aguirre. E eu acho muito interessante esses dois filmes do Herzog, porque é uma perspectiva muito teatral bruta, que normalmente filmes não têm essa preocupação de às vezes os filmes eles têm preocupação assim, eu vou seguir um plano, plano americano, primeira câmera, segunda câmera, por cima, por baixo e tal, plano canela, né, que as pessoas falam, ou ele faz uma perspectiva bruta, teatral, muito bem filmada, que quase etnograficamente é tão bem feito, né, chama tanta atenção pelos materiais muito parecidos, por uma certa acho que a palavra é verossimilhança que esses filmes agregam. E é muito interessante ver essa tentativa no The Mission, né? E, e nos filmes do Herzog, né? São filmes muito bem feitos, muito bem construídos. O The Mission é um filme britânico, por sua vez. E acho que eu posso falar aqui um pouco também de um artigo que eu escrevi sobre a história da América Latina para guiar aqui o meu argumento, que fala um pouco, né? Ele pula mais para o século XIX por conta de organização política, né? Então fala sobre a promulgação da doutrina Monroe, que declarava o hemisfério para si mesmo, uma ideia de América para americanos. Isso estimulou muito a América no sentido de possibilidade discursiva de independência, do processo de independência dessas nações da América Espanhola, né? Que é um capítulo à parte. O próprio livro do Leslie Bettel tem um enfoque em um dos tomos muito grande sobre isso, que a gente pode ver, né? Esse aqui tá em espanhol. Tem vários mapas interessantes, eu indico. Esse aqui é um dos mapas, né? Que a gente pode ver claramente da época. Esse que eu tava mostrando aqui no início. Vou chegar aqui embaixo. É um debate muito acalorado, né? Europa e América, estruturas políticas e econômicas. O Leslie Bettel, ele faz uma coletânea, né? Tem diversas participações, ele é o organizador, né? E é uma perspectiva mais, assim, a gente pode acusar de eurocêntrica e tal.
Tem alguns livros a mais que eu posso falar aqui com vocês. Vamos primeiro dar uma olhada no artigo aqui, né? Ler aqui algumas partes, aí depois eu falo desses livros. Um trechinho aqui de Castro Alves, né? O poeta baiano. O novo mundo nos músculos sente a seiva do porvir, estatuário de colossos, cansado de outros esboços. Disse um dia Jeová, vai Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina, tira a América de lá. É um estilo, assim, bem poético, né? Sobre o descobrimento. E você vê que essa perspectiva ela já foi muito ensinada, ela já foi muito entusiasta, né? Antes das perspectivas revisionistas, críticas sobre... Brasil e América não foram descobertos. Foram dominados e conquistados. E um pouco já na esteira do que o Todorov faz. Mas ele tem tanta preocupação com o método que isso é quase, né, que intangível. O Castro Alves vai brincar com essa coisa de como é estimulado, né? Um pensamento um pouco de heroísmo, né? Você vê Lusíadas, né? Um livro Lusíadas, do Camões. Toda uma literatura do século XV e XVI, entre cartas, registros, literaturas de padres, principalmente, que influenciaram em cânones de igreja, perspectivas específicas de cânones religiosos, como Thomas More foi influenciado pela antropologia dos nativos brasileiros, da América Latina como um todo, né? A gente pode falar assim. Teve muita influência, né? Se você pensa o discurso da servidão voluntária, se você pensa Montaigne, toda essa nova filosofia filosofia racionalista, né? Ela era uma filosofia que vinha com entender o outro, ver novas fronteiras, né? Em relação ao aspecto cognitivo-científico, era sobre, por exemplo, o debate da Terra ser redonda ou não, né? Isso hoje em dia é tido como certo, né? Sem debates ideológicos. Na ciência é visto como absoluto, e um dia não foi. Um dia foi um grande debate. Já teve, né? Já teve épocas de muito debate em torno disso, né? E próprios cientistas, às vezes, né? Artistas, intelectuais sofriam com essa censura imposta por um certo dogma. E a história da América Latina, ela insere no mundo moderno, eu costumo falar muito, como que os europeus, eles começaram a contar que eles eram modernos através do contato conosco, né? Também podemos pensar dentro de uma antropologia comparativa, como a do Todorov, um pouco isso, né? Que se é estranho o comportamento do índio para o homem branco europeu, é absolutamente esquisitíssimo o homem europeu aos olhos do índio. Ou talvez a gente desviar esse olhar para que esquisito era esse homem europeu que não costumava tomar banho, né? Que vinha em caravelas amontoadas de sujeira, de ratos, e eram contraventores, eram boêmios, eram aventureiros, piratas, ladrões, o pior tipo de chip de pessoas. Se você pega na cultura popular a figura do Jack Sparrow, né? Tem muito isso, tem muito essa visão. E nesse artigo é mais por aqui. Ele vai aqui do século XIX, fala sobre alguns jornais que começaram a surgir na América Latina, né? Essa cultura de circulação de notícia na América Espanhola foi estimulada por primeiras universidades, como a Universidade do México, fundada em 1551, a de Lima, em 1553. E diferente disso, no Brasil ainda vigorava uma grande censura. Antes da vida da família real, em 1808, havia uma completa censura da circulação desses jornais, né? Até hoje é difícil um pouco a gente dividir o que é opinião no Brasil do que é imprensa, do que é jornalismo e do que seria válido ou não, de quem mente ou não, porque tem pouca cultura escrita, né? No Brasil se contenta em ter pouca mídia, porque sempre teve, de certa maneira, pouca mídia. Na América Espanhola tinha grandes jornais de importante circulação, como o Mercúrio, peruano, o Telégrafo Mercantil da Argentina, La Gazeta, o El Mercurio Volante do México, e começaram a pipocar em toda a América Latina, esse sentimento de democracia da América, né, de você achar um livro, ler um livro, tinha, e eu acho que nisso se insere, a gente pode falar o livro do Sérgio Buarque de Holanda, né, tanto o Raízes do Brasil tem aqui, mas isso é mais sobre teorias gerais de... É meta-teoria, né? Bem legal.
teoria mesmo, é artigos que ele escreveu num jornal, não é o Raízes do Brasil, esse é o outro. Esse é o Raízes, que é uma coletânea organizada pelo Francisco de Assis Barbosa, onde ele fala sobre pensamento metateórico mesmo, narrativo teórico, e fala muito sobre essa coisa das formas de conquista, que também no Raízes do Brasil tem um capítulo que ele faz uma distinção entre o semeador e o ladrilhador, para falar sobre as diferenças da empresa da América Espanhola com a empresa da América Portuguesa. E isso está o cerne de muitas das discussões das teorias dos viajantes e de tudo que é falado e muito comentado sobre o tema desses aventureiros, desses piratas, desses proto-habitantes do Brasil, né? São chamados de lançados. E também na África, Portugal e a África, a questão lusitana, a gente pode denotar, entender um tipo de colonização muito focada, digamos assim, no litoral, ou seja, numa empresa furtiva, numa empresa de ocasião, de oportunidade. Ou seja, você usa do elemento litorâneo, aonde você vai para um morro e você vive lá e você faz uma casa, assim, hoje em dia a gente fala na favela. Antes não tinha essa geografia dessa especulação, então a pessoa pobre ela podia morar no mar, ninguém gostava de morar perto do mar, né? A maresia, e as pessoas não mergulhavam no mar, principalmente no Brasil. Então, por exemplo, uma pessoa pobre podia ter uma casa em frente à praia no Rio de Janeiro, por exemplo, no século XIX. Depois das reformas urbanas do século XX, nunca mais se pôde ter esse idílico, né? Digamos que a burguesia roubou essa estética simples ao ar livre. Hoje em dia, essa estética do turismo, por exemplo, né? E o outro livro do Sérgio Buarque, que eu tenho também aqui, mas não achei agora para fazer o vídeo, é muito bom o livro, Visões do Paraíso, que é exatamente sobre essa coisa da empresa furtiva de capital português, que na África e no Brasil, em vários entrepostos, Moçambique, Angola e tal, São Jorge da Mina, eles se situaram em fortes e os historiadores eles falam que esse tipo de empresa do lançado que vai ficar no litoral, ele seria daquele do oportuno, do corruptor, daquele que quer tirar uma vantagem, porque ele não vai investir, né? Pensa que a, a América Espanhola, a Espanha conseguiu lograr muito mais influência em suas capitanias na América Espanhola. A Espanha conseguiu exercer muito mais influência administrativa, inclusive vamos falar um tópico sobre isso aqui daqui a pouco, do que a empresa portuguesa, por exemplo. Né? A empresa portuguesa, de certa maneira, tentou imitar um pouco ali nas capitanias hereditárias, no governo geral, esse tipo de estrutura dos governos, dos governadores, principalmente, mas isso não ficou muito bem definido como foi definido na estrutura política da América Espanhola, e era uma dominação quase que total da figura da elite crioula, dos filhos de espanhóis nascidos na América, a figura dos governantes, dos chapetones, a figura das estruturas dos cabildos, né? Que se a gente pegar numa tradução no inglês é tipo City Council, como se fosse a Câmara de Vereadores, né? No regime de municipalidade. Hoje em dia, numa república federalista que nós vivemos, nós temos o regime dos municípios e da federação. Níveis e autarquias de poder, cada um com seu nível de independência e soberania e possibilidade de agir sem influência, mas são regidas por decretos e por leis. A estrutura do cabildo espanhol era onde se fazia assim pedidos de lideranças locais, assim pedindo, tá demais essa taxa, tá demais esse imposto da coroa. E quem mediava era essa figura X desse governante. E essa estrutura da América Espanhola, ela é uma estrutura que coexistia com um tipo de dominação, aí pegando o Sérgio Buarque de Holanda, um tipo de dominação de estruturas de cidade. Isso é uma teoria Leslie Battle, né? Ele traz isso, a historiografia inglesa, de tipo inglesa, traz isso um pouco.
essa dominação hispânica, a gente pode pensar que não. Mas, por exemplo, a Argentina não era a Argentina. O começo da hegemonia política, inclusive da Argentina, ela veio através da cidade de Buenos Aires, que era a cidade de Buenos Aires onde se tinha, né, o enfoque de toda aquela produção de charque, carne mesmo, couro e diversos produtos típicos do Uruguai e da Argentina que fizeram esse primeiro ciclo econômico dos países frios, né? A América Latina ela não é só quente. A Argentina e o Uruguai provam que e o Peru, de certa maneira, o Peru é entre o quente e o frio, né? É bem interessante isso, né? E lá é onde tá as ruínas de Machu Picchu, dos Incas, dos povos Incas, né? Os maias, por exemplo, são da América Central, né? Ligado ali a Guatemala, mais por ali no meio, no meandro. E os astecas são no México, então América quase ali do norte, né? E tal. Então é uma diferença, cada povo com seu estilo de governo, né? Muitos tinham sacrifício de pessoas, muitos tinham uma organização política muito complexa, inclusive, né? Os Incas também no Peru, né? A gente pode pensar que eram territórios assim fascinantes. Hoje, se você vê as ruínas de Machu Picchu, são muito bonitas, né? Acho um lugar muito bonito, muito legal. Aí, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, deixa eu ver se tem alguma imagem, acho que não. São mais livros só sobre. Esse aqui, por exemplo, é livro de artigo pesado mesmo. Bem legal. Tem um livro aqui que eu acho muito interessante de falar, que é o Desarrollo Econômico e Político, Hélio Jaguaribe. Dá uma olhada. Então, é um livro que fala sobre dependência e dependência econômica na América Latina, né? Um tema, acho que bem quente. Eu acho que hoje em dia todo mundo, ainda muitas pessoas debatem esse tema e essa é uma perspectiva muito nacionalista. Eu acho muito interessante que, como Francisco Carlos Teixeira, o Hélio Jogaribe, acho que todo mundo conhece, né? O grande Hélio Jogaribe ligado ao pessoal lá do PSDB e tal. Mas são pessoas que pensaram, né? Iseb e tal, pensaram o político no Brasil. Então, eu acho muito interessante ver essa linha de argumentação das origens dos hábitos racionalistas na interpretação sobre brasilidade. Quando teria surgido esse estilo de pensamento político de racionalismo no Brasil e na América Latina. Então é um debate macroeconômico muito bom. É um livro que eu tenho em espanhol, né? Seria melhor ter ele em português, mas é interessante também exercitar um outro idioma. Você também lê, né? Você vê mapas e tal. Acho muito importante variar as fontes, né? Isso é uma coisa que o próprio Todorov, né? Porque não entende. O conhecimento é uma coisa, a interpretação do conhecimento e a disposição da imaginação, né? O exercício da imaginação, acho que você pensa, né, nos vídeos, nos livros, por exemplo, do Eduardo Bueno, tem uma coisa também, imaginação e história, muito conectados, porque não adianta nada você ler uma coisa, não compreender a coisa, não imaginar a perspectiva histórica em torno da coisa, ou os valores, né? O Colombo não era bonzinho e ele não era vilão, ele não era mocinho nem vilão. Porque se você acredita na historiografia oficial, ele é bonzinho. Acho que pouca gente acredita assim, mas também é uma perspectiva. E se você acredita no revisionismo puro e simplesmente você acha que era um grande vilão e que queria acabar com tudo. E o Todorov ele aponta para essas possibilidades de maniqueísmo interpretativo. Então isso é muito interessante, que é uma chave semiótica, porque é uma piada até, porque ele está dizendo que ele está analisando diários de bordo, cartas de viagem, relatos, coisas que foram mandadas em garrafas, coisas que chegaram só partes, coisas que só temos fragmentação. E ele fala, assim, de perspectivas de mundo que estavam se tendo antes de se descobrir a América, por exemplo. Como, por exemplo, Ptolomeu, né, na geografia, nos cálculos matemáticos, e grande... Não é o orientalismo, grande influência oriental na perspectiva europeia, que isso se traduziu uma vontade de ir, né, ir a campo do etnógrafo. Então, um pouco sobre essa possibilidade. Isso é um livro. Tem o Raízes do Brasil, do Sérgio,
essa diferença entre o ladrilhador e o semeador. O semeador, ele joga a semente sem muito pensar como que vai acontecer, e o ladrilhador, né, ele seria aquela perspectiva, a gente brinca da colonização espanhola, da linha reta. Essa linha reta, ela seria uma, dentro da questão das metrópoles, que a gente estava falando de historiografia britânica um pouco, como que a América Espanhola, ela forma quase uma, ela faz uma fórmula de cidade, né? Ela é a praça central, ela é mediada por uma igreja, e ela é tudo em linha reta, casas em linha reta, e essa dominação e essa autoridade que denota certa opressão política, de controle total, até inquisitorial, se você pensar que a Inquisição é um produto espanhol, esse modelo a gente vê no modelo da colonização espanhola. Muito. Então, esse é mais um livro. Tem um livro do La Casas, que o Todorov fala, que é o História de las Índias. História de las Índias, do La Casas, que é a perspectiva dessa literatura de padres, assim, muito, muito forte. E deixa eu ver se tem mais aqui. Esse Novo Mundo, a Nova Espanha, os colonizadores, Cristóvão Colombo, tem o debate entre Cristóvão Colombo e Pinzón, né? Isso é até uma história bem engraçada, né? Se ele teria, se alguém teria chegado antes de Pedro Álvares Cabral, né? Na América. Isso é um debate muito acalorado. América Espanhola, até a questão de terem tirado a concessão de Colombo, né? Terem achado a Colombo é um doido, um mentiroso. Todorov também fala muito sobre isso. Aqui, ó, nessa foto aqui tem a América Espanhola e Portuguesa, divisão administrativa da América Espanhola. E era feito assim, em forma assim, eram esses locais, essas províncias eram tipo vice-reinado do Prata, que hoje em dia é a Argentina, vice-reinado do Peru, vice-reino da Nova Granada, que aí já se desmembrou entre Colômbia, né, Venezuela, e tinha a esperança desse local aqui, depois da independência, né, por Simão Bolívar, o pessoal virar a Gran Colômbia, o que não aconteceu pela fragmentação dos territórios, né, Colômbia, ali, Bolívia, Venezuela, esses locais aqui, né. E tá o Brasil aqui do lado. E há muitos textos que enfatizam a distância que nós teríamos da América Latina, por conta do fator da colonização, dos produtos de colonização, e principalmente pelo fator linguístico, né? Nós não falaríamos o belo espanhol, falaríamos o português. E o que é o português? Muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas surgiu como uma corruptela do latim vulgar há muitos e muitos anos, formado na Península Ibérica. E quando esse povo desceu, né, da Baixa Itália, Península Itálica ali, formou Portugal. E Portugal, esse latim vulgar dos portugueses não teria essa mesma ligação em relação à política que a América Latina. Por isso não teve esse processo de desmembramento do território brasileiro. Como se o Brasil se correspondeu como uma coisa à parte, um país continental, uma piada dos Estados Unidos do Brasil, como o maior país do continente, isso acabou acontecendo. Mas na América Latina, você vê, são tantas histórias que às vezes a gente até se perde. Esse estilo de autogoverno era chamado de self-government, eram as haciendas, fazendas, nas áreas da Argentina e do Uruguai. Eram estratégicas esses locais porque eram planícies de exportação de gado e vendiam muito para os outros países. Todo mundo queria esses produtos de qualidade das fazendas argentinas e uruguaias, e até hoje é assim, né? A Argentina é muito... e o Uruguai são muito quistos, são considerados o primeiro mundo da América Latina, né? Essa questão é bem forte, né? Eles são... E tem bastante disso. Nesse sentido da ideologia da Revolução, teve uma reunião de cabildos em 5 de julho que declarou a independência da Venezuela e do Chile, em 1811. No México, já a proteção nacional
Contava com nomes como Padre Hidalgo, Morelo e moldaram o imaginário dos mexicanos durante todo o processo de independência, entre 1810 e 1821. E tinha aquela questão da mitologia da Nossa Senhora de Guadalupe, uma ideia muito referenciada pelo povo mexicano. E em 1815 já Simão Bolívar assinou a Carta da Jamaica. E era parecido com a ideia da doutrina Monroe, né? E acho isso muito interessante. Aqui tem um exemplo do Cabildo de Lujan. E também fala no livro do Leslie Battle, eu tirei desse livro, que a Espanha já tinha ganhado terras com essa bula assinada pelo Papa Alexandre VI, etc, acho que é Caetera, etc, né? Mas isso deixou Portugal, que havia sido pioneiro nas navegações, com certa raiva dessa partilha. E assim, o Tratado das Tordesilhas já era para sanar esse tipo de preocupação. A primeira bula buscava dividir o mundo, traçando uma linha imaginária que passava de 100 léguas das ilhas do Cabo Verde. Os costumes e a administração imitavam a tradição europeia, como a Inquisição, e faziam dos tribunais a exceção dos modelos modernos. A América, antes dos europeus, era um continente com uma história própria. Isso o Todorov ele fala abundantemente, né? Mas como ele não tem outros registros além das cartas, ele enfoca na narrativa do europeu, ou seja, nessa narrativa do etnógrafo. E vários tratados são assim. Se você pensar, até mesmo na própria época já tinha gente escrevendo grandes relatos de viagens no Brasil, como por exemplo o Jean Delery, né? O Hans Staden, com certo caráter até dantesco, né? De canibalismo. Acho que uma das primeiras obras que retratava o canibalismo. E isso é muito interessante. Aí os astecas no México, né? Essa civilização de 1168 a 1325, quando abandonaram o nomandismo, fundaram cidades como a de Tenochtitlan. Depois a consolidação do México Central, de 1325 a 1440. E por fim a fase de conquista dos astecas, que aconteceu aqui, ó, bem perto, isso que o Todorov também fala, bem perto de quase a conquista mesmo dos espanhóis. As civilizações pré-colombianas eram bem complexas, algumas possuíam escritas, saneamento como os astecas, astronomia e matemática como os maias. Aqui tem uma foto de como era a organização desses locais. Olha, você vê como é que era organizadinho, bem evoluído, ó, cada cantinho. Eram cidades lindíssimas, né? Tem resquícios, inclusive, de algumas delas até hoje. Essas civilizações se organizaram em espécies de confederações, né? Esse tipo de governo era comum na, na Mongólia antiga, né? Na questão do Gengis Khan. Na China, passou para a China, e esse modelo de confederações também era implementado pelos povos pré-colombianos. Os maias na atual América Central, Honduras, Guatemala, parte do México, Incas, América do Sul, já Colômbia, norte da Argentina, Chile. E aqui tem um pouco do retrato dessas teorias que dizem que o ser humano ele foi mudando de continente a continente, né? Naquela coisa do Estreito de Bering. Teria como se fosse uma ligação entre a América do Norte e a própria Europa, ligada um pouco pelo Alasca, né? Que seria a teoria do Estreito de Bering. Isso é uma brincadeira que me faz lembrar da Sarah Palin, que falou uma coisa na eleição que I could see Russia from my house. Ela falou algo assim. Acho que todo mundo brincou como ela era burra, estúpida e tal, fake news, mas isso é a teoria do Estreito de Bering antiga, que tinha essa ligação de Europa, Rússia e América. Acho interessantíssimo, porque é uma piada, né? Pronta, uma notícia que todo mundo comenta, né? Uma coisa meio Bolsonaro, fala que vacina vai te transformar em jacaré, uma coisa bem nesse sentido. E a questão da influência que a gente pode pensar de Napoleão no processo de independência, né? Eu costumo falar história da América do Sul. É mais século XIX, porque senão é século XV, XVI e literatura de viagem e aventura. Que é um pouco desses livros aqui que eu já falei para vocês e tal. Não sei se eu tô esquecendo de algum. A gente pode falar aqui sobre o livro do Manuel Bonfim,
O Brasil na América, que foi um dos primeiros sociólogos, assim, do século XX e tal, que falam sobre o Brasil de uma maneira bem direta, comentando realmente sobre os problemas nacionais, sobre... Acho que um dos primeiros caras que chegou e falou sobre desigualdade. E acho que também temos a perspectiva da Maria Lígia Prado, né, perspectiva de história comparativa na área, né? Eu já falei Pierre Chanu, estatística, Sérgio Buarque, a questão das visões, né? Visões do mundo, visões do paraíso, narrativas, como do Todorov, perspectiva antropológica e linguística dessa colonização, e então seria uma perspectiva linguística histórica da própria literatura desses navegantes, desses descobridores em tese. E tô pensando aqui se tem mais livros aqui para indicar. O livro da Maria Lígia Prado é Repensando a História Comparada na América Latina, que retrata todos os livros que podem vir a influenciar esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de linguagem, esse tipo de história, né? Inclusive, até certo momento, ela fala que poderia haver, né, uma crítica do Kruzinski, um grande ator de história global e tal, que seria uma crítica que história comparada podia cair numa certa visão eurocêntrica, né? Que é um risco que a gente pode ter num Todorov ou em qualquer livro acadêmico. Essa é a grande tragédia. Mas ela fala que ela toma muito cuidado para isso e em ser bem técnica para fugir disso. Mas que ela tá atenta que é um ponto que o autor comenta. Eu achei isso interessante da leitura desse texto dela. Falei do Manuel Bonfim, do Sérgio Buarque, Visões do Paraíso, Leslie Bettel, né, História da América Latina, que esse é volume. Se você gosta de uma perspectiva mais técnica, de documentos mais assim, as pessoas dizem chata, careta, Leslie Bettel. Uma perspectiva mais antropológica, etnocêntrica, se você gosta de contradição, se você gosta de ler, assim, causos, Todorov, assim, que é maravilhoso porque é uma coisa do choque, né? Se você for muito, sei lá, de esquerda, você se choca. Se você for muito de direita e acreditar piamente na narrativa oficial, você também se desloca ali, né? Então você se desloca dos dois jeitos. Isso que é o legal do Todorov. Falei do Eldorado, falei de História das Índias, né? Do Lacassas. Tem assim, bastante o que se falar, né? Tem esse livro aqui, que esse é um pouco mais didático, é o último que eu vou falar aqui, de Raimundo Campos, História da América, ó. Esse é um livro bem didático, que comenta assim, fato a fato, ano fato, assim, a gente pode tirar para um livro bem ensino médiozão, né? Mas ele é interessante, porque ele é uma perspectiva que abarca assim uma grande interpretação geral desses fenômenos, uma perspectiva que eu diria político-didática, assim, educacional, mais do tema. Raízes, que é um debate de metodologia sobre aquilo que eu falei sobre a diferença entre o ladrilhador e o semeador, né? O ladrilhador sendo o colonizador espanhol que planeja e o semeador sendo aquele colonizador português, né, que joga ermo, que talvez não planeje tanto, e que essas diferenças de colonização são centrais nos estudos de sociologia sobre os viajantes, porque como diz o outro livro do Sérgio Buarque, o Visões do Paraíso, e também muitos outros relatos, a primeira descrição que a gente pode ver ocidental da América, ela foi feita por esses viajantes. Não, porque os índios eles tinham toda uma história, mas eles não registravam. Então tem aquela polêmica. A história, então, ela é um ser ela é uma matéria que ela só é compreendida através da escrita. E eu acho que é isso que eu tentei um pouco desesperadamente aqui falar um pouco tentei lembrar bastante dos textos, mais ou menos. Deixa eu pensar aqui se tem mais alguma coisinha pra falar. Falei desses 3 filmes, que são filmes que eu acho que eu indicaria também os Desmundos, que é um filme sobre órfãos portuguesas que não tinham mãe nem pai, eram pobres, eram mandadas no Brasil para serem mulheres desses colonos portugueses, porque o lançado ele se lançava sozinho e ele fazia a miscigenação, que é um pouco lá do que a Maria Lígia Prado falava do Gruzinski das teorias mestiças, ou o próprio Todorov, né, nessa questão narrativa. Então aí é um debate entre economia política ou, do outro lado, a etnografia e a narrativa, né?
Então, cada um com a sua perspectiva, eu acho isso muito interessante. E o Desmundos, ele é um filme onde essas órfãos vão casar para suprir essa demanda para o Estado português se livrar de certa pobreza, de mulheres assim que se tornariam pária social, prostituta, coisa assim, ou iriam para a caridade da Igreja Católica, e elas foram para o Brasil formar as primeiras famílias realmente brancas brasileiras. Eu acho isso interessantíssimo, esse filme Desmundos, por esse caráter, né? Tem vários filmes mais Rede Globo, tipo Vermelho Brasil, né? Que são filmes mais assim, popularizados sobre temas, e tem esses mais cultos, mais científicos, como os filmes do Herzog que eu citei pra vocês. Esse que é um primeiro vídeo, né? Posso depois falar mais. Acho que eu já comentei mais ou menos tudo. E vou me despedindo aqui, pessoal. Acho que eu comentei assim bastante livros, né? Bastante perspectivas. Tem bastante novidade no canal, estamos planejando bastante coisa. O quadro Sociologizando vem substituir essa nossa análise de música que a gente vinha fazendo no final de semana como algo extra e efetivamente cultural que a gente está querendo fazer, porque além de cobertura política, nós achamos importante também fazer sessões de estudo, resenhas e tal. E esse aqui foi dos. Queria agradecer pela visualização, pedir para você se inscrever tanto no canal de YouTube quanto na página do Facebook. E muito obrigada por você assistir, por vocês assistirem. Muito obrigada.